mesmo com essa lesão, o edema, lesão grave, lesão nível 2, nível 3, qual é o nível dessa lesão? Nível 2. Grau 2, né? Grau 2. Faz certo em manter o atleta? Boa noite, Daito. Boa noite, Marquinhos. Boa noite, nosso querido Vanderlei, diretamente de São Paulo. E olha, o foco da seleção deveria ser só a Copa do Mundo. Não em questões paralelas que estão postas aí desde a convocação, que para mim teve um componente comercial muito relevante chamado Neymar. Neymar tem um peso mercadológico, político muito forte. Talvez a CBF tenha, passado isso para a comissão técnica, a exigência dessa convocação do Neymar. Eu cheguei a aceitar, a acreditar que o Neymar poderia ajudar minimamente a seleção. Mas agora eu acho que não dá, acho que ele não vai conseguir. Essa lesão aí, onde todos, faltaram com a verdade, Santos, Neymar, CBF, agora teve que ser transparente, teve que reconhecer, fazer esse exame, anunciar. Então, o Neymar, por conta do Neymar, pelas próximas 4 semanas, que é mais ou menos o período de recuperação do Neymar, a gente vai ter 2 noticiários sobre a seleção. Noticiário 1... Noticiário 1 vai ser seleção treina para a Copa. Noticiário 2, a panturrilha do Neymar. Bom, isso tira completamente, para mim, o foco, a concentração da seleção. O Neymar, eu digo isso aqui repetidas vezes, é um monopolizador de holofotes, é um sugador de oxigênio de ambiente. Isso poderia ser suportado se ele tivesse condições de ajudar a seleção. Mas agora eu acho que ele só vai atrapalhar, só vai tumultuar o ambiente. Os jogadores, quando vão para as coletivas, ficam incomodados, irritados com jornalistas que perguntam muito mais sobre a seleção, sobre o modelo de jogo da seleção. Perguntam muito menos sobre isso e perguntam mais sobre o estado clínico do Neymar. Sobre a panturrilha do Neymar. Sobre a panturrilha, sobre o Neymar, se ele está bem, se ele não está bem. Ou seja, o Neymar monopoliza tudo isso e isso atrapalha. Já deu, o Ancelotti tem que virar essa página, acho que tem até um prazo para mim, domingo após esse amistoso, nós poderemos ter uma surpresa, Porque eu até disse aqui antes de começar o programa que entendo que é uma questão muito delicada, o país queria o Neymar, a torcida queria o Neymar e não é fácil você deixar de fora um craque, um ídolo, talvez o maior jogador do Brasil nos últimos 20 anos. Então, a CBF, o Ancelotti pode estar deixando a população digerir essa informação de que o Neymar está com a panturrilha, está bichado, não vai mais ajudar. E domingo, depois do amistoso da seleção, poderemos ter uma surpresa na coletiva do Ancelotti, ou seja, a surpresa chamada corte do Neymar. Direto de São Paulo, Vanderlei Júnior. E aí, Vanderlei? A CBF faz certo em manter todo esse lero-lero aí de Neymar? Olha, boa noite a todos vocês do Contra-Ataque. Mais uma vez é um prazer estar aqui. Olha, o circo foi armado na segunda-feira, aí eles colocaram umas tendas ontem lá, e a declaração do médico da CBF foi uma declaração patética. Ele não permitiu nenhuma pergunta, ele assumiu o erro, ele assumiu que a CBF simplesmente aceitou um relatóriozinho do Santos dizendo que era um edema. O fato é que todos têm culpa. Santos, presidência, médico do Santos, médico da CBF, senhor Carlo Ancelotti tem culpa sim, que ao final de contas não deram a chave para ele. Mas será que deram a chave errada para ele? Porque ele não está comandando absolutamente nada até agora. A gente só fala da panturrilha do cara. Eu queria saber qual é o time que ele vai escalar para jogar domingo. Porque o Neymar não vai estar em campo domingo, então a gente tem que pegar o menino Ney e colocar ele no lugar que ele merece estar. Mais uma vez, ele se porta de uma maneira não correta, porque ele sabe que ele está machucado, ele sabe que aquilo não é só um edema. Alguém aqui já deve ter se confundido e sabe de tudo isso. Então, realmente é uma situação muito triste. E falando um pouco de campo e bola, que é o que interessa, vou lançar uma colocação para vocês. Será que o Neymar é tudo isso ainda? Porque o Santos melhorou bastante depois que ele saiu. O Santos fez um bom jogo contra o Grêmio, perdeu num detalhe. O Santos conseguiu uma vitória agora na Vila Belmiro sem o Neymar, e sem o Neymar se classificou
para a Sul-Americana, fez 4 gols em 2 jogos. Se ele estava atrapalhando o Santos, será que ele não vai atrapalhar a seleção? Me lembro que na última quinta-feira, inclusive você, junto com a Luziquela Oliveira, falaram sobre essa história do grau da lesão do Neymar. Você disse, olha, tem fontes dentro do Santos que a confusão é muito mais do que se espera. Não é só uma pequena lesão, é uma lesão muito maior do que estão anunciando. Lembro muito bem que você disse essa frase e que foi confirmado. Você até brincou com a Luziquela e disse assim, Luziquela, a sua fonte é a mesma minha? Porque se for, a história é verdade. Mas eu falei para ela assim, é um sobrenome árabe a sua fonte? Ela deu risada e falou, é a mesma. É exatamente isso. E aí, continuando com essa polêmica, eu chamo ele aqui, Marcos Monturil, para a gente fechar essa trinca aí do primeiro momento. Monturil, a CBF faz certo em manter o Neymar com essa lesão? A gente não tem um dia de paz, né? Boa noite, gente. A gente não tem um dia de paz nessa história, Neymar. Eu acho até que pro bem ou pro mal, pro corte ou não corte, a gente precisa seguir com a vida de seleção. A gente precisa falar de seleção brasileira. Eu concordo com vocês que o Neymar está monopolizando os assuntos. Cada dia é um capítulo novo. Em relação a essa história, em relação à possibilidade de corte, eu penso o seguinte. Se o Neymar for cortado, não é por questões dele não poder estar fisicamente preparado para jogar os jogos da Copa. Eu acho que isso tem discussão. Se o Neymar for cortado, não é por não ter condição física para jogar a Copa. É por quebra de confiança. Eu acho que isso vai ser um fator determinante para a decisão do Ancelotti. Eu acho que se ele vai jogar primeiro jogo, segundo jogo, terceiro jogo, eu acho que isso se discute. O que eu acho que não se discute é se o Santos mentiu, deu uma informação errada, e é o que parece para a CBF, se fez isso por pressão ou conivência com o staff do Neymar, como isso chegou até Ancelotti e qual a leitura que ele fez disso. Se ele sentiu que a confiança criada pelos diálogos, pelas conversas recentes, foi quebrada, eu acho isso mais determinante do que a gente estar aqui bancando o médico, avaliando se ele vai ter condição física de jogar segundo jogo, terceiro jogo, quarto jogo, quinto jogo. O que vai fazer o Ancelotti tomar a decisão de cortar ou não o Neymar é principalmente quebra de confiança, traição. Vanderlei, para você, qual é o próximo passo, então, da seleção com relação a esse caso? Porque, como você mesmo trouxe na última quinta-feira, a informação era muito mais grave do que se imaginava, certo? Segundo a sua fonte árabe. E aí, como o próprio Monturil disse, seria uma cortina de fumaça envolvendo o Santos, staff do Neymar, porque a CBF, porque ao que se consta e pessoas que estão dentro da Ganja Comari, ao saber dessa história, desse zum, Ancelotti teria ficado para lá de Bagdá. E aí? E aí, meu amigo Dayton, nós vamos saber nos próximos dias qual é a verdade mais verdadeira possível, porque não vai ter a verdade plena nesse assunto. As fontes que a gente tem, as informações que a gente tem, é que o Carlo Ancelotti não curtiu, ninguém curtiu, né? E realmente ficou contrariado. E como bem disse o Monturil, além do corte, na minha opinião, o corte, além de ser físico, ele vai ser um corte de quebra de confiança. O que parece que aconteceu, eu volto a dizer, parece que o Santos e o Neymar encobriram uma certa contusão para ele ser convocado, mas acabaram dando um tiro no pé. Eu acho que a melhor decisão do Ancelotti, na primeira coletiva que ele for dar, ele tem que comunicar o desligamento do Neymar, e aí tem um monte de gente naquela lista lá para ele convocar, e a seleção vai ter que seguir com toda a tranquilidade, com toda a paz, com toda a humildade que a gente achou que ia ser esse caminho da Copa do Mundo. Jegue nunca mais, pelo amor de Deus. Eu concordo plenamente com o Vanderlei, gênero, número, grau, vida que segue, a gente tem que virar essa página. Já deu, né? O Neymar tem provocado uma tsunami na seleção brasileira. Então,
Então, a seleção tem que voltar o foco na Copa. Insisto nisso. Chega de questões paralelas, chega de panturrilha do Neymar. Não se pode levar um jogador para uma Copa do Mundo se ele não tem condições. O próprio Ancelotti estaria contrariando o que ele sempre pregou antes da Copa. Eu só vou levar para a Copa quem estiver 100%. Ele não está nem 50%. Está muito longe de 100% o Neymar. Então, vamos repetir 2022? 2022 nós levamos o Daniel Alves para tocar pandeiro lá, tocar bumba, fazer festa na seleção, porque melhora o ambiente. Dessa vez, a desculpa foi: os jogadores da seleção pediram o Neymar, eu não posso contrariar os líderes da seleção. Mas isso ajuda? 2022 a seleção foi campeã, fez uma boa Copa? Não fez. Mas também não perdeu a Copa por causa do Daniel Alves, né? Mas também não ajudou. Não perdeu a Copa, beleza. Não perdeu a Copa. Não foi a presença do Daniel Alves que fez o Brasil perder a Copa do Mundo, mas né? Por conta disso, já tendo um exemplo recente, vamos insistir Vamos nisso. separar torcidas, vamos separar torcidas da história. A minha torcida é pro Neymar tá bem, ir pra Copa, mas não vamos falar de torcida, vamos ser pragmáticos aqui. O Francito fez uma previsão, que obviamente é um achismo dele, baseado nos fatos, que pode se concretizar na coletiva de domingo, depois do jogo, do amistoso, a coletiva, o Ancelotti anunciar o corte. Eu confesso que eu não consigo imaginar muita lógica nisso, porque o que é que vai ter de diferente entre hoje e domingo? Eu já disse a minha teoria, né? Não, a tua teoria, enquanto plano de fundo... Tá, mas situação. Como é que eles vão justificar essa tua teoria aí na prática? Porque eles não vão poder dizer isso aí. Dizer que fez um novo exame. Mas qual é a lógica? Ele tem um exame diagnosticado hoje. Pensando bem. Pensando bem, não dá, Francinho. Nós estamos falando de um mundo real. Amigo. Como é? Não entenda. Falar bem português. Vanderlei, eu entendo que o Francinito. Eu entendo que o Francinito. Eu entendo o que o Francinito quis dizer como intenção. Eu entendo, mas como é que eles vão justificar isso? Quinta-feira, 3 dias antes, fizeram um exame e decidiram manter ele com esse exame. O que é que vai ter de transformação no caso clínico do Neymar em 3 dias para justificar eles desistirem da decisão que eles tomaram na quinta-feira? Desculpa, alguém Marquinhos, me explica isso. Me dá aqui a palavra, passa o microfone para cá, por favor. Vamos lá. Quem é que não conhece Vanderlei, que, como a gente que acompanha futebol há muito tempo, as coisas no futebol não tem uma lógica assim que é seguida. Exato. Francinito, volta para o mundo real. O que é que eles vão dizer? É o mundo real. O que é que eles vão dizer? O que é que a gente... Não sei. Tem alguém lá preparado para ter uma solução. Real, aí vamos então falar de informação real. A informação real é que a decisão será tomada no dia 12 de junho, antes da inscrição. Essa é a informação que eu tenho lá de companheiros que estão trabalhando em rádios lá. Essa é a informação que eles receberam da CBF. Não preso, Vanderlei, foi o que eu li também hoje. Os sites hoje, o GE, a ESPN, os sites hoje divulgaram essa mesma informação que o Vanderlei está falando também. É a informação que as pessoas estão checando, que vão esperar os 15 dias, que vai dar no 12 de junho, para tomar a decisão. Aí eu trago um novo ingrediente para essa história. Se eles não fizerem a troca até segunda-feira, que é o dia de você mexer naquela lista, se eles forem fazer no dia 12 de junho, para fazer a troca, não adianta tu pegar isso aí, não. O advogado aqui eles vai vão precisar o regulamento. A FIFA vai precisar, pera só um instantinho, Daito. A FIFA vai precisar aceitar a alegação da CBF de que tá cortando o Neymar. Acha difícil deixa eu falar. CBF aceitar? Deixa eu falar. É para cortar o Neymar, porque a FIFA aceitar? Porque cortar é fácil. A questão é substituir. Para cortar e substituir por outro jogador, a FIFA vai ter que aceitar a alegação de que o Neymar não tem condição de jogo para Copa, clinicamente falando. Eles vão conseguir fazer isso? Tem mensagem aí, ó. Amigos, acreditem, o Hexa vem, caso o Brasil chegue na final e vença. Se não, será 6 Copas tentando o Hexa. Se aproveita, manda mensagem aqui, ó, QR Code, entra lá no nosso chat no YouTube e participa. Também através do 869-9411-7777, com direito à defesa. Só para arrematar, para a gente passar para o nosso segundo tema, que é bem real, né, de que aconteça mesmo, é bem possível que aconteça. É aquela cartela que está guardada. É a coringa. É aquela cartela. Porque o Marquinhos está falando que isso não vai acontecer e tal, tal. No futebol, o mundo do futebol é assim. O dirigente chega e diz, olha, fulano está mantido, não vou demitir, não sei o quê, isso à noite. Aí a gente amanhece o dia, está demitido.
Mas a gente está todo Então mundo vai especulando aqui, acontecer, gente. pode Ninguém tem certeza acontecer, de nada é aqui nessa possível. mesa. Mas é possível. Ele não pode é? ser cortado, ele não pode ser cortado. Puramente Ninguém tem possível. Vanderlei certeza. não é possível. Domingo você não acredita que... Pode não acontecer, Não ok? tô duvidando, Pode acontecer, não. Mas Claro que é possível, mas Tô assim, duvidando, não. Eu, pelo menos, tenho como por obrigação trabalhar com uma informação. Exatamente. E a informação que eu tenho é que vai ser decidido no dia 12. Exatamente. Que é o prazo. Agora, o que o Monturil passou aí, com toda sinceridade, eu não tenho essa informação, que existe um outro prazo que você pode cortar sem prévia justificativa. vou ler bem aqui rapidamente. 1º de junho. O prazo Vou ler o sem prévia regulamento justificativa é aqui 1º de rapidinho. junho, segunda-feira. Até quando a lista pode mudar? O regulamento da Copa de 2026 prevê a entrega da lista definitiva no dia 1º de junho, segunda-feira, né? Isso. A partir dessa data, só há corte em casos justificados de lesão ou doença grave de um jogador. Sob justificativa para a FIFA, um jogador pode ser substituído até 24 horas antes do início da primeira partida da isso. Copa. O que tu- E o só- jogador a só- ser substituído tem que estar Só na que tu lista. pegou só um trecho aí. Aí fala justificativa, só que tu não pegou a parte que explica como é a justificativa. Foi o que eu vi os especialistas falando hoje. Essa justificativa não é o Francinito chegando lá na coletiva dizendo, olha, Não o Neymar tem não tá bom perícia não. médica como tem no INSS, não, homem. tu tá tem. enganado, Francisco. Tu devia ter assistido hoje a entrevista dos especialistas falando que isso tem que ser documentado. Sim, mas não tem- Eles não vão tem ter que perícia apresentar, médica. tu viu? Eles vão ter que Laudo apresentar pericial. o Francisco não viu essa parte. Eu vi, Eles tem têm que que apresentar apresentar um o laudo. laudo médico dizendo que o Neymar Ok. clinicamente não tem condição de continuar na Copa. Só não tem é a de perícia boca. médica do Mas INSS. tudo na vida, como quando a gente tá falando de laudo médico, tudo na vida quando é laudo médico, você tem que comprovar alguma coisa. Isso não é Ok, brincadeira não, mas gente. Você Isso não é uma pode- bodega, você uma não mercearia, pode- não. Isso, Tem que ter um isso vai documento gerar oficial um que comprove. O conflito. Francisco tá achando que é de boca. A CBF vai apresentar um laudo, se a FIFA discordar, eles vão ficar nesse conflito. Não vão ficar sob conflito, não. Se o laudo disser a lesão é X e a FIFA deve ter os especialistas, não, essa lesão aí não justifica o cara ficar fora da Não, Copa não toda, funciona não, assim, chefe. não. Vocês estão querendo dar Eu- o migué e trocar o que vocês se Já arrependeram. acompanhei umas 10 Copas do Mundo, as 8 Copas Mas do tu nunca Mundo. viu um caso como pra esse. Nunca vi um caso como Tu esse. nunca viu um caso como Eu esse, então diria que para dá pra vocês que opinar. vocês dois... Que nota que passa de ano na escola aí em Teresina? Eu diria 7. que cada um de vocês passa com 5, faz exame os dois. O está correto que precisa de um laudo, o Francisco também está correto que precisa de um laudo, mas a FIFA não vai fazer uma perícia. Vai Logicamente nada, não dá nunca para vi ficar isso. de boca. Mas, gente, tem o que- nome não é perícia, Vanderlei. Você recebe, sei, é o nome popular. Você recebe um laudo de uma entidade. Você é um médico, recebe um laudo de outro médico. vamos pra Se mensagem. esse laudo não for convincente para outro médico, eles podem deferir, eles podem simplesmente não aceitar. Achar que é malandragem da Comissão Técnica Brasileira de querer simplesmente se arrepender de uma decisão que eles tomaram antes. Não tem justificativa médica para o que vocês estão querendo fazer. Temos mensagem. A mensagem aqui é prioridade. Amigos, temos que orar, parar de mimimi e achar que o Neymar vai trazer a Copa. O Neymar sozinho não ganha jogo. Verdade. Tem mais 10 jogadores. Vamos parar com esse negócio. certíssimo. Tem mais O Neymar 25. É isso, é aquilo. É o Kleber Silva. Obrigado, Kleber. Tá certíssimo. Vamos mudar a cartela, Esse é vamos dos mudar. nossos Francinitas, que é dos nossos. Vamos Mas ele mudar tá de certo. tópico, porque eu quero agora exibir a cartela dos jogadores brasileiros que já